Eu me chamo Mariana Floriano e essa obra consiste na minha tese de doutoramento, orientada pela professora doutora Graziela Rodrigues e publicada em 2018. É uma obra preenchida com imagens e links para vídeos online que apresenta uma vasta investigação sobre a prática da dança com crianças de 5 a 11 anos, fundamentada no bailarino pesquisador intérprete, que possui a sigla BPI. O BPI é um método de pesquisa e criação que forma intérpretes, diretores e educadores que atuam em diferentes instituições e com público-alvos distintos. No caso desta obra, ela apresenta a síntese da primeira investigação realizada com crianças. Tendo ciência de que o eixo central da investigação era a reflexão de como seria o BPI para crianças, nós estruturamos 3 grandes etapas que convergeriam em direção a esse eixo, sendo apresentadas na obra como ramificações de uma árvore, tão importantes na nutrição da estrutura. A primeira ramificação detalha a realização de pesquisas de campo em manifestações populares e segmentos sociais que utilizam a figura do boi em seus festejos ou em seu trabalho. Ela teve o propósito de ampliar os estudos sobre o universo simbólico do boi nos corpos brasileiros e expandir os recursos didáticos para a realização das oficinas com as crianças. A segunda ramificação detalha o desenvolvimento do meu processo de formação enquanto intérprete, diretora e educadora. A inclusão dessa ramificação detém sua importância uma vez que ter me autodesenvolvido enquanto pessoa e me autorrealizado enquanto artista foi condição essencial para se dirigir e conduzir um trabalho com o outro, no caso, as crianças. A terceira ramificação detalha as oficinas com as crianças e a condução das ferramentas de trabalho do BPI, que consistem, primeira, na técnica de dança, que trabalha a organização e estruturação do corpo desdobradas das manifestações populares. Segunda, na técnica dos sentidos, que trabalha o fluxo criativo, levando em conta os movimentos, as emoções, as sensações e as imagens no corpo. Terceiro, os laboratórios dirigidos pelo educador, que configura o momento reservado para a investigação da expressividade. Quarto, no registro, que trabalha a escrita, o desenho ou a modelagem em argila dos sentidos do corpo. E quinto, na pesquisa de campo, que delineia as dinâmicas e os simbolismos no processo criativo. A investigação teve como prerrogativa a busca pelas crianças famintas e diz respeito às crianças alocadas socialmente à margem, ou seja, aquelas cujas necessidades econômicas e sociais não são totalmente visíveis e atendidas pelas políticas. Foram realizadas 7 oficinas em 4 localidades do país. Uma em São Luís, no Educandário Santo Antônio, que é uma escola comunitária em região de invasão habitacional. Uma em Rubim, na ONG Folias da Cultura. Essa cidade é um pequeno município da região do Vale do Jequitinhonha, que é reconhecido pelos baixos índices de desenvolvimento econômico e social. 4 oficinas em Campinas, no Programa de Integração e Desenvolvimento da Criança e do Adolescente, que atende crianças de uma escola municipal no seu contraturno. E, por último, em Pirenópolis, na Instituição Guaimbé, que é um espaço cultural locado em um dos bairros de maior vulnerabilidade social da cidade. Todos os locais contemplados são instituições públicas ou do terceiro setor, que nos proporcionaram estar diante de crianças em situações de baixa renda ou com pouco ou nenhum acesso às artes. Na discussão, apresentamos a reflexão do que seria o BPI para crianças, utilizando os seus referenciais teóricos, articulados com os estudos sobre a sociologia da infância e sobre o desenvolvimento humano, principalmente os psicanalíticos e os que tratam da imagem corporal. Nelas foram discutidos 4 pontos relevantes. O primeiro foi esclarecer a visão com a qual o BPI pretende enxergar, lidar e compreender as crianças para além dos estereótipos e do senso comum. O segundo, explicar os aspectos e os elementos importantes para o desenvolvimento corporal das crianças, entre elas o ato de brincar como facilitador do processo criativo. O terceiro, que foi evidenciar a atuação e a postura do educador e do diretor que irá atuar com esse público. O quarto, que foi enfatizar a importância da atuação do educador como pesquisador da cultura corporal das manifestações populares, e não como mero reprodutor de passos ou coreógrafo de festas temáticas nos ambientes escolares, indo na contramão da folclorização das culturas. Na conclusão da tese, nós reforçamos a importância de as crianças vivenciarem um trabalho corporal que lide com as emoções, com as sensações, com os movimentos e com as imagens no corpo. Um trabalho que valide a história emocional sem posições de comportamentos ou de modelos. Nós também enfatizamos o quanto é essencial a formação do educador infantil, principalmente no que concerne a ele compreender seu próprio desenvolvimento, a sua própria história emocional, para que assim ele possa permitir o desenvolvimento do outro sem projeções e transferências. Obrigada!